Depois de tantos vexames que esse time do Santos passou a se submeter nos últimos anos, e de tantos adjetivos que a gente procura para definir o que é o Santos, eu acho que eu encontrei uma boa definição vendo o jogo de hoje. O Santos é o melhor desfibrilador do mundo. O Santos não pode ver um morto que está louquinho para ressuscitar. E na noite deste domingo de Dia dos Pais, o Santos pega o Fortaleza, que vinha de 4 derrotas consecutivas do Campeonato Brasileiro, e sofre um sonoro 4-0 e encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Dessa vez a gente vai falar de mais um vexame do time do Santos, mais um atropelo, mais uma humilhação para a coleção do time do Santos, porque o Santos também é aquele paciente desacreditado pela família que está na UTI. Você vai lá todo dia, mantém as esperanças, não desiste e sempre acha que vai dar para sair dessa situação. Mas vendo o time do Santos jogar, vendo mais um resultado humilhante ao qual fomos submetidos, né, ao qual a gente teve que passar, para mim não resta dúvida que o Santos é aquele caso que tem o seu destino traçado. E vai ser muito difícil mesmo, que o Santos escape do inédito e trágico rebaixamento para a Série B. O Santos continua na zona do rebaixamento, começa o retorno na zona de rebaixamento, numa rodada em que os nossos adversários, outros times do campeonato, foram benevolentes, porque o Santos tinha a oportunidade de sair da zona do rebaixamento, porque o Bahia perdeu, o Curitiba perdeu, é bem verdade que o Goiás ganhou, mas o Goiás ganha do América Mineiro, que é o lanterna do campeonato, mas o mais difícil é que o Santos precisa se ajudar. Então não basta o Corinthians vencer o Curitiba, o Atlético Mineiro vencer o Bahia. O mais difícil, o que beira o impossível, é o Santos ganhar um jogo. E mais uma vez, o Santos tropeça e continua na zona do rebaixamento. Vamos analisar esse jogo falando do primeiro tempo, falando do segundo tempo, depois a gente amarra com alguns comentários, mas antes, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube impulsione esse conteúdo. É tão importante quanto a sua inscrição. E se você gostar do meu comentário, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas. E assim você me ajuda a chegar o quanto antes aos 2.000 inscritos. Conto com o seu engajamento, com a sua participação, para crescer com o canal nesse momento difícil que o Santos está vivendo. O primeiro tempo começa com uma proposta bastante nítida, o Santos entrou para não perder, para somar um ponto que, se fosse conquistado, seria suficiente para nos tirar da zona do rebaixamento. Então o Santos tinha uma marcação sem a bola num 4-4-2 clássico, com a cara do trabalho do Diego Aguirre, e eu vou deixar aqui para vocês no final do vídeo a análise tática que a gente fez do estilo de jogo do Aguirre, do que o Aguirre pensa sobre futebol. Então o Santos tinha Lucas Braga aberto pela esquerda, João Lucas, a surpresa na escalação, aberto pela direita, e o Jean Lucas mais próximo do Furt, não como um atacante, mas ele tinha menos obrigações defensivas. E apesar do Fortaleza ter mais posse de bola, ter mais o controle do jogo, ter o domínio territorial, pisar no campo do Santos, o Santos acaba o primeiro tempo sem sofrer grandes riscos. É bem verdade que não chutou mais uma vez nenhuma bola no gol do adversário, o que é inadmissível. O primeiro chute do Santos no gol do adversário sai aos 18 do segundo tempo, ou seja, mais uma vez, o Santos, que precisa desesperadamente ganhar partidas, fica quase 70 minutos sem acertar o gol do adversário, mas no primeiro tempo o Fortaleza não ameaçou o gol do Vladimir. Os times descem para o vestiário. O Vladimir fez duas defesas, eu anotei aqui, uma foi numa cabeçada fraca e a outra num chute de longe, de fora da área, que também chegou sem muita força. Os times vão para o vestiário e aí o que acontece? O Santos volta para o segundo tempo com uma única alteração. O Camacho no lugar do Rodrigo Fernandes, porque o Rodrigo Fernandes, para variar, tomou mais um cartão. É uma coisa assim tão óbvia que vai acontecer que o torcedor santista nem se surpreende. E aí, no segundo tempo, acontece algo que eu até falei aqui com meu pai ao longo do jogo, né? Aproveitando, apesar desse dia triste, desse 4-0 vergonhoso que o Santos tomou, deixo aqui registrado o meu desejo de feliz dos pais a todos os pais. Espero que você, papai, que esteja vendo esse vídeo, tenha tido um dia agradável com seus familiares, né? E apesar do Santos, que você tenha tido um bom domingo. E aí o Santos então volta com essa alteração. E eu até falei para o meu pai, como eu vinha dizendo, que erros individuais, isso é uma coisa que eu costumo dizer, desmoronam qualquer esquema tático. Então o Santos, que vinha com uma proposta bem executada, seguindo à risca o planejamento de linhas compactas para tentar achar uma bola,
o planejamento ruim com 2 falhas individuais. No primeiro gol do Fortaleza, aos 13 do segundo tempo, na verdade são 3 falhas individuais. O Fortaleza acha um passe entre linhas nas costas dos nossos volantes, nas costas do Dodi, nas costas do Camacho. O Pochettino, absolutamente livre, o meia do Fortaleza, recebe com muita liberdade para girar o corpo, conduzir a bola, e aí ele acha um passe e enfia uma bola na direção do bico da nossa área, né, da intermediária, da meia-lua da nossa área defensiva. O Thiago Galhardo, inteligentemente, faz um corta-luz, o Joaquim comete o segundo erro, que ele não corta a bola, e o Gabriel Inocêncio não faz o que se espera do lateral, que é fechar do segundo pau por meio da defesa, o Machuca domina a bola e faz o gol. A partir daí, tudo desmoronou, porque o Santos, que já era ruim, fica ainda pior. O Santos, mais uma vez, né, na verdade o que acontece a partir daí é que o Santista se viu diante de algo que acontece de forma recorrente nas partidas do Santos. Enquanto os titulares têm perna, o Santos minimamente consegue competir. É um time que consegue executar algum plano de jogo. À medida em que o treinador, seja ele quem for, começa a fazer as substituições, o time do Santos, que é fraco, o conjunto é muito fraco, fica ainda pior. É um time miserável, é um time que não há palavras para descrever o que representa o elenco do Santos. Então, saem Jean Lucas, né, por exemplo, e sai o Furt também, começa a entrar o bonde do Água Santa. E aí, em outros vídeos, houve um inscrito que colocou aqui nos comentários, dizendo que o Mezenga era um bom jogador, que via valor no Mezenga. Com todo respeito ao ilustre inscrito aqui do canal, aonde o Santos vai chegar com o bonde do Água Santa, né? Um jogador do Água Santa em campo já seria ruim para a história do Santos. O Santos, gente, precisa escapar da zona do rebaixamento. Que ambição a gente vai ter com jogadores do Água Santa jogando com a camisa do Santos? Então, um jogador do Água Santa em campo já é ruim. 2 é ainda pior. Com 3, a gente não vai a lugar nenhum, com todo o respeito que os profissionais, que esses atletas merecem. O Gabriel Inocêncio é o menos pior, mas ainda assim é muito fraco. O Mezenga e o Luan Dias, o que são esses 2 jogadores, né? Então o Santos, a partir da entrada desses jogadores, desmorona. E aí, mais uma vez, tem uma falha individual, no segundo, no terceiro gol do Fortaleza, o Joaquim erra uma saída de bola, o time está totalmente aberto, totalmente estrupiado, Fortaleza faz 2, faz 3, faz 4, abre a porteira, e aí o Santos desmorona, é um time que está acostumado com vexames, está acostumado com fracassos, e coleciona mais um, volta sem nenhum ponto na bagagem, mas colocou na sacola mais um vexame, para nossa coleção infindável de vexames, porque o Santos perde de um time que vinha de 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, um time que havia perdido os 2 últimos jogos jogando em casa, um time que havia feito 1 gol nas últimas 4 partidas, e o Bruno Pacheco, autor do 4º gol do Fortaleza, tinha um total de 0 gols com a camisa do Fortaleza, desde que ele chegou ao clube. Então o Santos é esse time, ele ressuscita morto, é o time que não tem nada e ainda é mestre em tomar gols ridículos, tomar gol de um cara que nunca fez gol com a camisa de um clube, tomar gol de um cara que está um jejum de 1 ano sem fazer gol, ganhar de times que nunca ganharam em alguma situação, como foi o caso, por exemplo, do Deportivo Táchira, que eliminou o Santos na Sul-Americana. Foi a primeira vez que um time da Venezuela eliminou um brasileiro em competições da Conmebol. Então o Santos é isso aí, é um time que o adjetivo, um sinônimo de Santos, melhor dizendo, é fracasso. O fracasso virou uma qualidade inerente a esse time do Santos. E é muito difícil ter que dizer isso, porque se a gente tinha 20 finais para jogar, se esse jogo era a primeira final das 20 que a gente ia ter que jogar até o final do Campeonato Brasileiro, já fracassamos na primeira. E na próxima semana a gente tem, no domingo, na volta da torcida Vila Belmiro, ninguém mais, ninguém menos do que o Grêmio, vice-líder da competição. Então, o santista não vê perspectiva, não encontra motivos, força para achar que esse time vai ser capaz de escapar do histórico rebaixamento para a Série B. Isso seria a maior das vergonhas. Pensem no tamanho do vexame que vai ser o Santos Futebol Clube ser rebaixado no primeiro Campeonato Brasileiro após a morte do nosso saudoso Rei Pelé, o jogador que mais bem representou o Santos no mundo. Seria uma vergonha inigualável o Santos cair para a Série B no primeiro brasileiro após a morte do rei do futebol. Para que o vídeo não fique muito longo, então, vamos à análise individual dos jogadores. Vladimir não teve falha nos gols, né? Ele tem essa fama de chama-gol
4 gols nunca é bom para nenhum goleiro, mas não enxerguei nenhuma falha individual do Vladimir. A verdade é que o goleiro, quanto mais ele é exposto, mais suscetível ele está a tomar gols, e o time do Santos vai desmoronando, a zaga vai ficando cada vez mais aberta, com mais buraco que um queijo suíço. É normal que o goleiro seja exposto, mas o Vladimir então vai ficar com uma nota 5, porque, né, 5 não, 4, porque tomar 4 gols não é nada bom, mas não vi falhas dele. Gabriel Inocêncio, como disse, do bonde do Água Santa é o menos pior, mas é um jogador com muitas dificuldades, muita dificuldade técnica. Ele sofreu, não passou do meio de campo, sofreu para se desvencilhar da marcação do ponta esquerda do Fortaleza, que abafava a saída de bola, não contribuiu ofensivamente, que é uma das poucas boas características que ele tem. Uma partida muito apagada, nota 3 para o Gabriel Inocêncio. O Joaquim, como falamos, tem participação direta com erros grosseiros em pelo menos 2 gols do Fortaleza. Ele não corta a bola no primeiro gol, e no segundo e no terceiro gol ele erra o passe que arma o contra-ataque do Fortaleza. Digo sem sombra de dúvidas que, na minha avaliação, foi o pior jogador do Santos em campo, nota 0 para o Joaquim. O João Basso, eu queria dizer uma coisa, inclusive, que eu estava esquecendo. Fez uma partida discreta, ele tem um perfil de liderança, ele conversa com os jogadores, que isso é raro no time do Santos, ele tenta construir, mas ele está envolvido também no gol do Tite, que acaba sendo um gol contra, então isso vai reduzir um pouco a nota dele. Mas o que mais me espantou foi ver que ao final do jogo, ele que foi dar a entrevista coletiva. Se você não viu, veja, procure no Twitter, nas redes sociais, no Premiere, no Globo Esporte, onde você achar melhor, o que ele disse. Disse coisas necessárias, disse coisas verdadeiras e colocou o dedo na ferida. A minha única questão é a seguinte: o João Basso tem 2 jogos com a camisa do Santos. Ele literalmente chegou ontem. Não tem nenhuma identificação com a torcida do Santos. Por que é ele que tem que dar a entrevista coletiva? Onde está o nosso capitão Vladimir, que tem 60 anos de Santos? Por que não o Vladimir dar a cara a tapa? Por que o coitado do João Basso que chegou ontem no time do Santos, né? Então acho que essa é uma reflexão que precisa ser colocada aqui, que eu deixo para você que está assistindo esse vídeo. Por que o Santos virou essa bagunça, em que um jogador que não tem nenhuma identificação vai lá ter que dizer verdades, como ele disse, que esse elenco é indigno de vestir a camisa do Santos. Mas por que o João Basso, né? Então o João Basso vai ficar com uma nota 4. Dodô não sofreu pelo lado direito, o Marinho não se criou, acho que as boas jogadas do Fortaleza foram lá do outro lado oposto. Tem uma técnica minimamente aceitável, mas não contribui no ataque, não faz nada assim. Partida discreta, nota 4 para o Dodô também. Sim, não ajuda no ataque. Rodrigo Fernandes, mais uma vez tomou um cartão amarelo, né? Na vida a gente tem 2 certezas, a morte e o cartão amarelo do Rodrigo Fernandes. É impressionante como ele não consegue desempenhar uma função tática sem tomar cartão como um aloprado. Parece uma vaca louca, dando bote, batendo nos jogadores, não consegue guardar a posição, guardar o setor, cumprir uma função tática. Mais uma vez é sacado no decorrer do jogo, porque o treinador tem a certeza de que ele vai ser expulso, uma partida abaixo do Rodrigo Fernandes, que também não contribui com a saída de bola, nota 2. Seu parceiro de volância, o Dodi, comparando o Dodi do primeiro semestre, em que eu disse diversas vezes aqui no canal que era o melhor jogador do Santos no semestre, o primeiro semestre do Dodi, comparado com o segundo semestre, mudou da água para o vinho. É um jogador irreconhecível, muito abaixo, muito aquém do que ele já entregou, pelo menos 3 ocasiões, carregando demais a bola. Eu sei que ele tem esse perfil de levar a bola para frente, mas exagerando, tem que soltar a bola um pouco antes. Partida muito abaixo do Dodi, que se esconde, caiu demais o seu desempenho também, nota 3 para o Dodi. O Jean Lucas, me desculpe, você é o único lúcido nesse time do Santos. É triste dizer isso, mas você é o único jogador com a capacidade de dominar uma bola, proteger, achar um passe diferente, um passe entre linhas. É um jogador que não se omite. O time está lá tomando cascudo, ele pede a bola, ele tenta jogadas. Uma pena que seja o único jogador com cérebro no meio desse bando de cabeçudo, incompetente, que não tem qualidade para jogar no Santos. Seria bom se o Santos tivesse 11 Jean Lucas no time titular, 11 jogadores com a qualidade dele, mas infelizmente não é possível. Do lado esquerdo do campo, Lucas Braga. O que é? Só voltando, né? O Jean Lucas vai ganhar uma nota 6 pela disposição, tentou até, mas enfim, é o único. Lucas Braga, nota 0. O que é o Lucas Braga em campo? O Lucas Braga não dá um chute, ele não dá um passe, ele não faz uma jogada, ele não solta um palavrão, ele não xinga um coleguinha, ele não fala nada, não abre a boca. O Braga, ele é
o que é o Braga, né? O Braga é aquela pessoa imperceptível em campo. Ah, vai sair o Braga. Pô, ele estava em campo, né? O que é o Braga? Um jogador inútil. Essa é a definição. O Braga é inútil. Mais uma partida inútil do inútil Lucas Braga. Do lado de lá, João Lucas cumpriu uma função tática, pelo menos ajudou minimamente o Inocêncio na marcação, mas o que você vai esperar ofensivamente do João Lucas, né? Um lateral direito improvisado na ponta. Teve inclusive a chance de fazer um gol do Santos. Na primeira, para não dizer a única escapada do Santos no jogo, ele recebe uma bola dentro da área, num cruzamento do Jean Lucas, ele tinha a oportunidade de bater de primeira, dominou, se atrapalhou completamente, mas fez assim uma partida discreta, nota 4 também para o Jean Lucas, pela função tática, tá? Com a bola no pé é uma partida nota 1, mas pela função tática, que não é a dele, acho que foi enfiado numa enrascada, nota 4 para o João Lucas. Furt, sozinho, isolado, ficou ali recebendo bola, mas é um jogador útil, um perfil completamente diferente do Marcos Leonardo. Não adianta comparar. O Furt é o jogador do pivô, da parede, da casquinha, arredondou muitas bolas, inclusive no segundo tempo ele recebe uma bola muito difícil, ajeita, consegue dominar, abre a asa, abre os braços, ele não conseguiu girar, mas é um jogador útil. Se o Santos tivesse um segundo atacante para jogar mais perto dele, para associar, fazer jogadas, ele poderia ter o seu desempenho potencializado. Nota 5 pelo Furt, que inclusive sofreu, para mim, acho que foi dentro da área, para mim um pênalti claríssimo, escandaloso do Brites em cima dele, que larga a bola e abraça, puxa o Furt, uma partida dentro dos limites, boa do Furt. Os jogadores que entraram, né, não vou comentar nada sobre o Camacho, o Patati, coitado, que pena, artilheiro do Santos no Brasileirão Sub-20, foi tirado do Sub-20 para entrar nessa barca furada. O Mezengo e o Luan Dias eu me recuso a comentar, até para não ser desrespeitoso, são jogadores que eles não têm culpa de estarem no Santos, a culpa é desse bando, dessa corja que contratou esses jogadores. Eles estão lá tentando desempenhar da melhor forma possível. Foram contratados, mas eles não devem. O erro é contratar esse tipo de jogador. O Aguirre, 4-0. É um resultado que derruba o treinador, mas o problema é que o treinador acabou de chegar, então vejam o tamanho da missão árdua do Aguirre. Ele vai ter que fazer esse time escapar da zona do rebaixamento. O Santos tem 18 pontos em 19 rodadas. O número mágico é 45. Precisa fazer 27 em 19 jogos. Tem que ganhar 9 de 19. Então, né, tem que ganhar 9 e só pode perder 10. Será que o Santos tem essa capacidade? Esperamos que sim, porque se o Santos escapar da queda, se no final do campeonato ficarmos em 16º, o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem que fazer churrasco, tem que fazer festa, porque esse time tem um encontro marcado com a maior vergonha das nossas histórias, da nossa história, que é o rebaixamento para a Série B. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você é novo aqui, seja bem-vindo ao canal Filho de Peixe. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube impulsione esse conteúdo. E se você gostou, espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e você me ajuda a chegar o mais rápido possível aos 2.000 inscritos, para que a gente consiga falar para o maior número de pessoas sobre o Santos. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.